Nossa conversa de hoje é sobre comentar sobre o espiritismo, sobre a verdade espírita ao longo do tempo, no ontem, no hoje e no amanhã. E quando nós consultamos as obras doutrinárias, mais especificamente o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós temos a informação de que no começo da história da nossa humanidade, da civilização da Terra, nós tivemos aqui o encontro de dois grupos de espíritos profundamente diferentes, dois naipes distintos de almas que se encontraram no planeta Terra. O que aconteceu? Segundo aquilo que a literatura espírita nos oferece, havia um conjunto de espíritos ligados ao planeta Terra que vinham do natural processo de evolução do planeta. Eram almas saídas da pré-história, ingressando na história no natural fenômeno da evolução anímica. E aí, o que conta a doutrina espírita sobre esses espíritos? E eles vinham no ritmo natural da evolução e que lentamente progrediriam dentro do cenário daquilo que constitui a lei do progresso. Mas juntou-se a esse primeiro grupo um segundo grupo de espíritos que não era originário da Terra. Eram espíritos que vinham de outros locais, que eles estavam, na verdade, em outros planetas, habitando em civilizações bem mais evoluídas que o planeta Terra. E essas civilizações estavam num padrão evolutivo muito parecido com o nosso, que estamos hoje. E em virtude das necessidades de transformação que acontecem no universo como um todo, estas almas, numa determinada circunstância da evolução, chamada de transição planetária, foram migradas de seu mundo de origem para a Terra porque perderam a concessão de permanecerem junto àqueles que amavam, porque não haviam empreendido uma evolução efetiva dos seus corações. Então, o mundo onde eles estavam avançou socialmente, avançou espiritualmente. Como eles não conseguiram acompanhar a evolução dos mundos em que se encontravam, eles foram então transferidos de onde se encontravam para outros mundos que fossem iniciar o seu processo evolutivo. E a Terra recebeu grandes levas dessas entidades que aportaram no planeta exatamente naquela etapa da nossa história, que é conhecido como o início da civilização. Alguns deles chegaram até a começar a encarnar na Terra no próprio período da pré-história para acelerar as transformações genéticas que nós experimentamos para a formação do Homo sapiens sapiens. E outros, muitos mais, se juntaram a nós já numa etapa posterior para formar as grandes civilizações do passado. Os grandes povos antigos começaram a se formar a partir desse período. Essas entidades então encarnavam na Terra sem absolutamente nenhum saber. A Terra não tinha nada o que oferecer a eles em termos de saber. Eles eram o detentor do saber, mas aqui no planeta, nada de ciência, nada de filosofia, nada de arte, nada de religião. Esses espíritos foram os responsáveis pela construção das bases, dos pródromos, daquilo que nós podemos chamar de alicerce do conhecimento humano. E foi assim, dentro dessa possibilidade de nós contarmos com esses espíritos experimentados do ponto de vista intelectual, mas profundamente atrasados do ponto de vista moral, que a Terra deu um salto muito significativo do seu conhecimento com a chegada dessas entidades que em poucos séculos construíram as civilizações indescritivelmente competentes, geniais, maravilhosas que a nossa humanidade conhece. Só que esses espíritos, eles, apesar de serem muito inteligentes, possuíam lacunas morais muito profundas e eles precisavam de uma informação espiritual que os dessedentasse das suas angústias, que trouxesse esclarecimento para as suas almas. Por esse motivo,
junto com a formação das suas civilizações, junto com a construção desses povos, como os hindus, os egípcios, como os gregos, os romanos, os hebreus e tantos outros povos, entre eles desceu alguns missionários sob o comando do governador planetário, a quem chamamos de Jesus, que sob o comando do Mestre, encarnaram na Terra nesses povos antigos para falar a eles as verdades do Espírito. Esses espíritos dessa época, apesar de serem entidades que viviam numa época muito remota da nossa história terrestre, que estavam entre nós. Por esse motivo, nós vamos receber na Terra basicamente 2 grupos de revelações. As revelações que vão ser de caráter universal, destinadas a toda a humanidade, e as revelações locais, muito mais agudas, muito mais profundas, muito mais densas, porque são destinadas a espíritos já bastante antigos, em uma época em que a humanidade, em princípio, não teria condições de entender aquilo que eles falavam. É dentro dessa perspectiva que nós iremos receber notícias do mundo espiritual que estão registradas nas obras religiosas muito antigas que a nossa humanidade conhece. São os momentos em que a gente tem para conhecer os Vedas, recebidos há 5.800 anos atrás, e que falava já naquela época sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade dos espíritos. 5.800 anos atrás. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Quando há 4.000 anos antes do Cristo, o Egito se ensaiava nas suas pirâmides, o apogeu do conhecimento védico na Índia já derramava sobre aquela população verdades espirituais extremamente complexas e que faziam sentido para o povo migrado, dizendo para nós que essas verdades espirituais, elas não pertencem ao espiritismo. As verdades espirituais pertencem ao universo. Elas são tão antigas como a própria criação. Portanto, não foi com o advento da doutrina espírita que as verdades espíritas chegaram ao mundo. Essas verdades, elas vêm acompanhando o homem ao longo do tempo, só que elas eram oferecidas como revelações locais e não como revelações universais. Não havia maturidade do espírito humano para recepcionar todos esses saberes da forma como nós hoje trabalhamos. E foi assim, dentro dessa leitura, que nós vamos encontrar os Vedas e depois o Mahabharata, 600 anos depois, no ano aproximadamente de 5.200 antes do nascimento do Cristo, através do encarne de Krishna, que veio trazer a mais extraordinária história espiritual do Oriente. Krishna, através de uma obra chamada Bhagavad Gita, que é um trecho do Mahabharata, veio falar com uma nitidez impressionante sobre lei de causa e efeito, sobre reencarnação, sobre o progresso da humanidade, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre todo um conjunto de verdades que faziam parte do conhecimento já bastante sabedor desses povos nos mundos de origem em que eles se encontravam. Quando chegaram na Terra e tiveram que ter uma orientação, uma bússola moral para os dias sombrios de uma humanidade nascente, Krishna desceu entre os homens para trazer uma mensagem extraordinária de um conhecimento profundo que os homens de sua época entendiam, mas a humanidade inteira não conseguia perceber. Assim também se deu entre os hebreus, que receberam uma revelação universal, Moisés, que era uma verdade que poderia ser absorvida por todas as pessoas. A verdade de Moisés falava na Torá sobre os princípios da relação do homem com o Criador, mas não falava da imortalidade da alma,
não falava dos princípios relacionados com a questão da reencarnação, não trabalhava esses conceitos de forma nítida. A mensagem de Moisés estava muito mais focada numa descoberta de um Deus único, sem um necessário desdobramento nas questões do espírito. Mas, ao mesmo tempo que essa mensagem era trazida de caráter universal, havia uma segunda mensagem recebida pelos hebreus, que não era divulgada para todos, porque ela era, assim como os Vedas, assim como o Bhagavad Gita, uma mensagem focada para os chamados povos migrados para a Terra. Essa mensagem extraordinária recebida pelos hebreus chamava-se Cabala, e ela falava sobre um Deus único, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre a pluralidade das existências humanas, e chegava ao ponto de dizer que antes de renascermos, fazíamos um grande planejamento reencarnatório em cima dos equívocos do passado, para que em cada existência o espírito aprimorasse o seu conhecimento e a sua moral a partir da condição das provas que lhe eram programadas e que ele deveria experimentar durante a vida física. Já viram algo parecido com isso? Sim. As verdades espíritas no passado estavam derramadas nos diversos povos antigos, como entre os gregos através dos precursores do cristianismo, como Sócrates e Platão, que falavam sobre a questão da palingenesia, a reencarnação, do mundo das ideias, da existência dos espíritos, da comunicação de Sócrates com seu daimon, falando sobre essa capacidade do homem de manter contato com o mundo espiritual. Em síntese, as verdades espíritas estavam esparramadas pelos povos antigos de maneiras distintas, oferecendo a todos nós a possibilidade de nos dessedentarmos desses conhecimentos se nós pertencêssemos aos povos migrados. Para os que não eram migrados, qual a revelação? As universais. Primeira onda, a de Moisés, que não falava da imortalidade. A segunda onda, a mensagem de Jesus, que já trazia a informação da imortalidade e do amor. E por último, a terceira das revelações universais, o Espiritismo, que se juntava às duas primeiras e revelava ao homem as leis universais, semelhante às leis que haviam sido conhecidas no passado. Mas qual o objetivo de tudo isso? Por que essas coisas aconteciam assim? Elas aconteciam dessa forma porque à medida que iria acontecendo o despertamento progressivo daqueles que entravam em contato com essas mensagens, e eles tinham a possibilidade de se transformar, de se modificar, de alterar as suas condições emocionais, eles ganhavam a condição mínima para o ingresso nos seus mundos de origem, como se fosse assim. Eles migraram para a Terra, mas seus amores permaneceram nos outros planetas em que viviam. A saudade, a sensação do exílio e de um degredo construíram na mente humana um conjunto de mitos, como o mito de Adão e Eva, que falava de um paraíso perdido pela desobediência da criatura humana, fazendo com que, através desse experimento, ele fosse abandonado em um local sombrio, aonde teria uma série de consequências como punição de sua desobediência. Essa leitura dessa forma construiu na mente das criaturas humanas a ideia de que nós estávamos aqui por um processo de expulsão de um mundo melhor em que vivíamos. E essa leitura, no dizer da obra espírita, ela se corporifica exatamente dentro dessa ideia, qual seja, os espíritos encarnaram na Terra com um objetivo: encontrarem aqui as lições que precisavam para seu crescimento emocional, para seu desenvolvimento. E à medida que essas revelações de Krishna, ou a revelação de Buda, de Sócrates, da Cabala, ou de tantas outras eram oferecidas aos homens, quando isso nos era dado, os espíritos, portanto,
poderiam rever os seus conceitos, poderiam reconsiderar as suas ideias e, ao se transformarem, ganhavam a condição mínima de regresso aos seus amores, abandonando o planeta Terra na mão daqueles que eram mais difíceis, mais atrasados, intelecto ou moralmente. Então foi o que se deu. A partida progressiva dos espíritos mais sensíveis pela mensagem dos Vedas, de Krishna, de Buda, de Sócrates, de tantos outros, pela Cabala, por Zaratustra, por Hermes Trismegisto, por, meu Deus, vários reveladores que vieram trazendo notícias espirituais para o despertamento das criaturas, promoveu uma debandada de volta de muitas entidades para os seus pontos de origem. Como consequência, a Terra ficou entregue nas mãos dos mais medíocres, nós. E então, depois de uma série de espíritos que partiram da Terra, chegou o momento da revelação extraordinária do amor. Tal como havia sido previsto nas várias profecias dos velhos profetas do Antigo Testamento, Jesus, o Messias de Israel, renasceria para trazer uma nova mensagem universal, porque a mensagem de Moisés não falava nada de imortalidade. Jesus vem e traz uma nova onda de saberes. Ele vem dizer que existe vida após a morte e vem provar, após isso, com a sua própria ressurreição, que a vida continua. Estava fundado universalmente o sentido da ideia de que existe vida após a morte. Esse conceito agora pertencia ao mar das ideias universais. E também a segunda ideia central do pensamento de Jesus, o amor. Ele também vinha implantar o amor como uma regra de conduta. Era um passo gigantesco que nós estávamos dando no sentido do entendimento da vida. O mundo não seria mais o mesmo depois daquilo que Jesus nos ofereceria como verdade. Consultando a literatura espírita, no capítulo 180 da obra Fonte Viva, uma mensagem chamada O Natal. Nós iremos ver ali no texto oferecido por Emmanuel as transformações sociais que Jesus empreendeu na humanidade com o seu pensamento. Sua doutrina perseguida e tão trabalhada de maneira negativa pelos seus opositores, que promoviam massacres e torturas de forma profundamente violenta ao longo dos séculos, mesmo com toda a perseguição, ainda assim, o cristianismo foi fundamental para que as matanças nos circos fossem gradativamente abandonadas, que o trabalho dos gladiadores fosse progressivamente abandonado e, ao mesmo tempo, além disso, o processo da própria escravidão fosse alterado significativamente, porque à medida que o cristianismo falava que todos eram irmãos e iguais entre si, não havia mais espaço para o processo da escravidão. Então, ele promoveu transformações muito profundas. Emmanuel chega a dizer que, a partir da mensagem cristã, começou a se dar uma alteração muito profunda nas coisas, através das quais os escravos deixariam de ter os seus olhos vazados pela crueldade dos seus senhores na região da Fenícia, aonde isso era uma prática bastante comum. Todas as modificações feitas pelo cristianismo iriam fazer com que a humanidade ingressasse numa nova etapa. Mas, mesmo naquele período, se nós consultássemos as obras de Krishna, de Buda, de Sócrates, nós não conseguiríamos entender. Havia como que segredos indecifráveis. O conteúdo da Cabala não conseguia ser entendido claramente. Havia muita dificuldade do espírito humano em entender os meandros que estavam colocados nessas revelações parciais. Do ponto de vista universal, apenas o amor e a imortalidade haviam alcançado a condição de serem entendidos por todas as criaturas. Nós experimentaríamos diversos séculos nessa condição, até que tivéssemos a oportunidade de termos a chegada no nosso planeta
daquele que poderia ser o momento singular do advento da terceira revelação. A humanidade, depois de muitos séculos de dor, de conflitos e de feridas em virtude do equívoco no uso da religião, ingressava no século XIX, aonde finalmente o espírito humano, alcançando a maturidade suficiente para uma nova revelação, receberia, enfim, uma mensagem intitulada O Espiritismo. A mensagem espírita, ela foi nos oferecida exatamente porque a humanidade já teria condições, nesse momento, de receber as revelações mais completas que até então havíamos recebido. Nesse período da nossa história, uma nova revelação é trazida através dos diversos espíritos por vários médios, em diversos grupos distintos e trabalhadas por Allan Kardec, que hoje comemora seu aniversário. Através do trabalho diligente do codificador, ele organiza esse saber que não é dele, mas é dos espíritos. O papel dele é de conseguir dar um sentido de corpo para essas ideias e edifica, a partir daí, um edifício doutrinário maravilhoso chamado doutrina espírita. Aí acontece uma coisa muito curiosa. A humanidade terrestre já consegue agora ler o Bhagavad Gita, já consegue ler a Cabala, já consegue interpretar os Vedas, já conseguimos entender as verdades multimilenares que estavam. Por que conseguimos ler? Porque agora estamos na mesma condição espiritual que estavam aqueles que aqui chegaram lá atrás. Nosso grau de maturidade intelectual e moral hoje é assemelhado àquele que recebeu os Vedas, que recebeu o Bhagavad Gita, que recebeu a Cabala. Sim, sim, 1000 vezes sim. Nós estamos hoje num nível de maturidade que significa efetivamente o dom que nós poderíamos dizer de agora fazermos contato e fecharmos o ciclo da história. Somos atualmente as almas que possuímos um certo grau de maturidade, que nos dá a condição de entendermos as mensagens contidas nessa literatura que antes não conseguíamos compreender. É lógico que ao longo da história haviam comunidades secretas medievais, na Idade Moderna, em que alguns homens liam esses textos e entendiam, é lógico, mas a grande massa da humanidade não possuía ainda condições de entendimento dessas verdades que já haviam sido oferecidas há tanto tempo, porque não eram para este povo que está hoje aqui, mas para o que vivia naquela época e que já retornou aos seus mundos de origens a partir da lição que pôde ter com essa literatura que foi oferecida a nós. Qual é a conclusão que se tira quando se chega nesse ponto de entendimento? Ora, se nós temos hoje uma capacidade intelectual que é assemelhada àquela que tinha na Terra os espíritos que migraram de outro planeta, qual é a conclusão? Só tem uma, não tem duas. A conclusão é que nós estamos no grau de maturidade do processo de migração planetária. Esta é a prova mais cabal de que nós estamos na transição dos mundos. Porque, veja, é muito comum a cada geração dizer assim, não, nós estamos na transição. Isso foi escrito para a minha geração. Não, isso foi escrito para a minha geração. Todas as gerações têm a tendência de se dizerem a geração mais importante ou aquela onde vai acontecer os fatos mais importantes. Mas a capacidade de percebermos que hoje que digo é do século XIX para agora, nós estamos na estatura intelecto-moral que nos permite ler esse conteúdo, então nós estamos na maturidade das almas migrantes. Nós somos, sim, uma civilização madura do ponto de vista espiritual para o experimento desse tipo de circunstância, o que comprova para nós, de maneira inequívoca, que nós estamos, sim, vivendo o momento da transição planetária.
E o que nos falava Kardec sobre isso? O que ele contou para nós sobre esse mecanismo da transformação do pensamento religioso e a inserção do espiritismo nessa lógica do tempo? O que nos disse Kardec é que as verdades espirituais, as verdades espíritas, a mediunidade, a reencarnação, o mundo espiritual, essas verdades espirituais, elas são do universo, elas não pertencem ao espiritismo, não são propriedade da doutrina apresentada por Allan Kardec. Elas estão na lei da natureza. E o próprio Allan Kardec, trabalhando esse conteúdo no livro que é o Espiritismo, disse: se algum dia todas as obras espíritas forem destruídas, todos os seus livros forem queimados, toda a sua memória for apagada, dizia Kardec, nem por isso o espiritismo está fadado a desaparecer. Porque ele está na lei da natureza. Seus princípios não são fruto da ideia de um homem, mas eles estão imersos na própria natureza da vida. E se eles forem destruídos, esses livros se reescreverão. O espiritismo vai surgir novamente se ele for destruído, porque ele é parte da lei natural. Pode ser, segundo Kardec, que ao se erigir, não tenha mais o nome de espiritismo, porque o rótulo pouco importa. Mas as verdades espirituais que ele esposa, essas são imorredoras e, portanto, esta revelação, como todas as demais, elas estão presentes na lei da natureza. E se por algum motivo elas forem destruídas do ponto de vista físico, elas se reinscrevem pela força das coisas, em virtude de estarem conectadas a uma lei muito maior que está relacionada com a nossa integração com o universo. Assim, o que comenta Allan Kardec sobre o andamento do espiritismo? Ele nos diz que no passado as verdades espíritas estavam postas, mas o espiritismo como doutrina ainda não existia. Ele como doutrina, como obra, isso não, o espiritismo é de 1857, fato, verdade. 18 de abril de 1857 marca o início da mensagem tipicamente espírita, com a literatura espírita, com a produção do espiritismo. Mas as verdades espíritas estão lá atrás, lá no começo da nossa história. O espiritismo ontem não existia como espiritismo, mas existia como verdades espirituais, através das diversas doutrinas trazidas para os espíritos migrados, a fim de que eles se dessedentassem da necessidade de esclarecimento e conseguissem ultrapassar a hora grave que eles vivenciavam a partir das dores que a vida na Terra lhes impunha por uma sociedade agreste, difícil, com muitos dramas e baixa tecnologia. Os sofrimentos advindos disso precisavam de um conforto, de um consolo e de uma bússola moral para que eles conseguissem a condição mínima de regresso, o que aconteceu com eles. Então, no passado, essa era a visão das verdades espíritas e não do espiritismo. Eles não eram espiritismo, mas eram as verdades espíritas colocadas em outro tempo. Nos nossos tempos atuais, no espiritismo de hoje, assim chamado, nós encontramos a codificação em si, o processo de apresentação dos conteúdos que dizem respeito a esse conjunto de verdades multimilenares e que estão agora a dispor de toda a criatura humana dentro de uma roupagem distinta. Nós agora, numa condição de maturidade espiritual diferenciada, conseguimos ter uma nova revelação que ela é composta na própria Terra. Olha como isso é lindo. Todas as revelações anteriores, os Vedas, Krishna, Buda, Sócrates, Jesus, Muhammad, quem mais quisermos evocar, foram reveladores que trouxeram a revelação e disseram: a verdade é essa aqui, pega para você. A própria Kabbalah, em hebraico, significa Kabbalat. Kabbalat significa toma, recebe, pega para você. Então, tudo isso eram revelações que vinham prontas. Jesus chegou e disse: vou dizer para vocês qual é a regra. E ensinou as verdades. Vejam que elas são herdadas, elas são trazidas de um outro contexto para esse contexto. A revelação espírita é a primeira revelação construída na Terra.
porque ela não veio pronta. Não veio ninguém que disse, eu vou passar para vocês a história como é que é. Não. Veio um mar de perguntas e de respostas, de ideias, e num grande mosaico, Allan Kardec foi encaixando as pedrinhas até promover o equilíbrio dessas verdades, a harmonia entre elas e a lógica que puderam, então, oferecer para todos nós uma compreensão mais nítida do existir. Nós, portanto, somos hoje, o Espiritismo hoje, é a síntese de todas as nossas conquistas espirituais. Se nós hoje somos portadores dessa mensagem, é porque estamos num grau de maturidade que nos capacita a receber essa informação que é consentânea com tudo que foi oferecido ao longo da história da humanidade em termos de conhecimento religioso. E isso é belo demais. Saber que nós podemos hoje contemplar esse edifício de conhecimentos do passado e dizer, alcancei a maturidade para conseguir entender essas obras. Sou um espírito apto a decidir de mim mesmo se permaneço na Terra para a próxima etapa, o chamado período da regeneração da humanidade, ou se não terei condição de permanecer pela dureza do meu coração e terei que experimentar uma nova migração. E nós vamos encontrar na Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, um texto apresentado por Allan Kardec com o nome de Período das Lutas, em que Allan Kardec oferece ali 6 etapas para o crescimento, o desenvolvimento, o progresso da mensagem espírita. Então é como se fosse assim. No passado, o espiritismo de ontem não existia, mas as verdades espíritas estavam nessas múltiplas doutrinas oferecidas para os espíritos migrados e que não faziam sentido para nós, que éramos ainda muito ignorantes. Fizemos um longo processo de amadurecimento e o espiritismo no hoje é a doutrina que reedita aquelas verdades, ainda que Allan Kardec não tenha partido de ideias preconcebidas, mas ele acabou chegando nas mesmas conclusões da literatura multimilenar, das religiões védicas e também da Cabala, apesar de ser uma vertente abraâmica do modelo religioso. O que nós concluímos no hoje? Que a maturidade espiritual nossa nos permite editar dentro de novos contextos, apoiados na ciência e na filosofia, a mesma religião do ontem, mas calçada por um arcabouço filosófico-científico muito mais consistente e capaz de explicar aquilo que as revelações passadas falavam. E para o amanhã, o que nos aguarda? Allan Kardec diz que são 6 as etapas. Etapa número 1 é o chamado período da curiosidade, marcado pelas mesas girantes, pelos primórdios do espiritismo. Já passou. Momento número 2, o período filosófico, foi o período de estruturação da mensagem espírita, de construção das obras básicas. Já passou. Etapa número 3, o período das lutas, segundo Allan Kardec, o período de defrontação com os detratores, das discussões, dos debates, de uma série de textos e contestações para aqueles que negavam o fenômeno espírita. Kardec, quando escreve esse texto, diz, estou vivendo esse período. E ele diz, a próxima etapa do espiritismo será, após vencer os seus detratores, o espiritismo entrará na sua 4ª fase, o seu período religioso. No período religioso, segundo Allan Kardec, os homens era futuro para ele, iriam converter o espiritismo numa fé. Iriam construir locais aonde eles iriam ali para estudar e professar o espiritismo, que se converteria numa crença. Isso aconteceu. Aconteceu no Brasil. O espiritismo aqui tornou-se uma religião. A 3ª maior religião do Brasil hoje é o espiritismo. E, portanto, dentro do cenário em que nós nos movimentamos no Brasil, o espiritismo é, sim, muito visto como um aspecto de uma religião. E muitas pessoas adotam essa conceituação para suas próprias vidas. Mas esse é o 4º período.
ainda teríamos mais 2. O quinto período, Allan Kardec disse, não sei qual é o nome desse período, mas quem vivê-lo vai colocar nome dele. Como eu não sei que nome dar, eu vou dar o nome de período intermediário. E ele será uma transição entre o período chamado religioso para o último dos períodos, para a 6ª etapa, o futuro do Espiritismo. E ele diz que esse período intermediário é um período em que vai haver um descolamento do processo religioso para uma nova leitura do princípio do que seja o Espiritismo. Porque o 6º princípio ajuda-nos a entender o 5º. O 6º chama-se período da regeneração da humanidade. Olha o nome, regeneração da humanidade. Se é o princípio da regeneração da humanidade, tem muito a ver com mundo de regeneração. Então, é o Espiritismo no mundo de regeneração. Diz que essa vai ser a última etapa. E nessa etapa de regeneração, o Espiritismo vai deixar de ser visto como uma religião para ser interpretado como um compromisso do homem com a vida. Nós iremos fazer as coisas não mais pelo sentimento de religião, mas pelo um sentimento nato de preocupação com o coletivo, com a humanidade, com o outro. Não será mais movido por uma relação de não tem que fazer isso porque Deus vai se agradar. Não, eu me sinto assim chamado para isso. O período de regeneração da sociedade, da humanidade, é um período em que o bem passa a ser feito por um sentimento da necessidade imperiosa do homem de viver esses princípios da iluminação interior. Então, essa etapa marcada pela saída do religioso para o período da regeneração da humanidade, o chamado período intermediário, pode ser muito bem identificado hoje como o período transpessoal da doutrina espírita. Esse período da série psicológica de Joana de Ângeles, que reapontou o movimento espírita na direção de um mergulho mais profundo no eu, da efetiva transformação moral, e não somente nas ações externas da caridade, mas um verdadeiro processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de autodescobrimento e de efetivo processo de mudança interior dos nossos sentimentos, marca o fenômeno do descolamento da visão religiosa para o período do início do processo de regeneração da humanidade. Assim, portanto, o que era o Espiritismo do ontem? As religiões antigas, cheias das verdades que somente agora conseguimos entender. O que é o Espiritismo no hoje? A síntese das nossas conquistas, que nos permitiu construir uma revelação feita na Terra, e não herdada, mas construída com os nossos saberes, e que não se apoiou em conhecimentos outros, não partiu de ideia preconcebida, mas chegou às mesmas conclusões das revelações antigas. E a partir dessa visão renovada do passado, nós temos hoje a estatura e intelecto-moral para ler essas obras e entender o que elas sejam e promover em nós um efetivo processo de mudança. E o que será o Espiritismo no futuro? No futuro, ele estará de mãos dadas com a sociedade, promovendo uma mudança não pelo sentido religioso, mas por uma consciência dilatada do homem em função do progresso, pelo entendimento de que a alma é imortal, pelo entendimento que a vida é mais do que o corpo, vivendo numa sociedade onde se vai ter uma nova realidade social, onde não haverá guerras, não haverá fome. Os homens estarão unidos em prol do coletivo, as criaturas estarão lutando contra as suas imperfeições morais e ardentemente desejosas de viver a lei de Deus, como preconiza o item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando define os caracteres da sociedade de regeneração. O Espiritismo na regeneração não se apresentará como um culto religioso, mas como uma verdade de conduta incorporada no ser humano, convencido da sua identificação com a vida e com Deus.